Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que bênção poder concluir mais um ano na presença do Senhor, louvando a Deus, agradecendo, percebendo a sua fidelidade em tudo, em todas as coisas. Nós temos dito isso desde quarta-feira passada. O Senhor tem sido bom, fiel, maravilhoso. O Senhor tem feito mais do que nós merecemos. Isso é fidelidade, irmãos. Eu queria nesta manhã terminar o ano ministrando o Salmo 126, mais um salmo nós iremos estudar nesta manhã. Salmo 126. Texto muito conhecido e que nos leva à reflexão sobre tudo aquilo que Deus tem nos feito. Eu quero lhe convidar a olhar para esse salmo e também lhe convido a que você possa também estar lendo. Iremos ler juntos esses 6 versículos, toda a igreja. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo. Aleluia, amém. Graças a Deus, irmãos. Que bom poder olhar para esse texto nesta manhã. Que bom poder entender que essas realidades, elas estavam presentes em nossas vidas durante todo este ano de 2023. É interessante como nós podemos lembrar dessa e olhar para essa belíssima poesia escrita pelo salmista aqui, em mais um texto que nós chamamos de romagem, de peregrinação, em mais um texto em que o povo de Israel usava como um saltério, como um livro de canto, de gratidão, de louvor, de reconhecimento ao Senhor. E interessante, irmãos, como esse texto ele nos leva a algumas reflexões. É fato, eu não vou investir tempo nisso. Vocês sabem que nesses cânticos de romagem, o povo de Deus que caminhava para as festas anuais em Jerusalém, eles cantavam ao Senhor, eles reconheciam a grandeza de Deus. E nós estamos diante de um texto que nos traz de maneira muito prática, irmãos, um acontecimento histórico aqui, muito significativo para o povo judeu. Nós estamos diante de um texto que registra aqui um dos momentos mais lindos da história do povo judeu. Este texto fala da alegria dos judeus, quando eles receberam a notícia que podiam retornar à sua terra. Eu estou falando aqui, irmãos, de um fato histórico extremamente significativo, porque eles passaram 70 anos longe dos seus patrícios, da sua terra. E eu fico a imaginar, irmãos, o júbilo, a alegria, a satisfação, o entusiasmo, a convicção de que Deus estava à frente de todas as coisas, Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam ali, irmãos, com o desejo, motivados, irmãos, pela reconstrução do templo. O coração estava entusiasmado com isso. O templo que fora destruído por Nabucodonosor. E aqui o contexto do Salmo 126, irmãos, é que eles recebem esta alegre notícia. E essa alegre notícia toma conta dos seus corações. E o Salmo 126 é de fato o registro deste momento. Nós estamos diante de um texto de alegria, de felicidade, de convicção, de um povo que reconhece o soberano controle de Deus sobre todas as coisas. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção neste Salmo 126? Dito isso,
sobre esse pano de fundo é que esse texto apresenta para a gente de maneira muito clara aspectos pretéritos, presente e futuro. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Não há nada mais oportuno do que chegar no último domingo do ano, entender que a nossa vida também é a síntese desses aspectos pretéritos, de tudo aquilo que nós vivemos em 2023, do presente. Estamos aqui louvando a Deus e na expectativa de um futuro não diferente do nosso presente, de que Deus haverá de cuidar, de providenciar, de libertar, de ajudar, de fortalecer, de renovar, de responder, porque o Deus que agiu no passado, que está agindo agora através da sua palavra no presente, por certo, haverá de cuidar, de providenciar no futuro, porque Deus continuará sendo o nosso Deus fiel. Seja bendito o nome do Senhor. Esse texto nos apresenta essas realidades, irmãos. Eu queria pensar sobre isso, nessa perspectiva de que é sempre tempo de restauração. Sempre tempo de restauração. É bom pensar sobre isso, porque quando nós pensamos sobre tempo de restauração, nós conseguimos fazer um link para as nossas vidas. É tempo de restauração para a minha vida sempre, é tempo de restauração para a minha família, é tempo de restauração para a igreja, é tempo de restauração para os ministérios que Deus colocou em nossas mãos. O Salmo 126 nos mostra, em 3 fases distintas, a história de Israel e como Deus conduziu esta história de maneira restauradora. Deus é um Deus de restauração, louvado seja Deus por isso. Eu quero tomar emprestado aqui nesta manhã, irmãos, essa tríplice visão, em olhar essas 3 dimensões, no pretérito, no presente e no futuro. É bom olhar para o texto, porque o texto nos mostra as mudanças aqui, há mudanças significativas no tempo verbal, em todo o capítulo, e isso não está aqui por acaso, irmãos. Há uma mudança no tempo verbal aqui. E quando nós entendemos isso no Salmo 126, nós percebemos a dinâmica estabelecida por Deus em sua relação para com o seu povo, em que não está apenas locada no passado. Há quem viva apenas no passado. Deus fez isso, Deus foi maravilhoso lá atrás, Deus me libertou lá atrás, eu tive experiências com Deus lá atrás. Deus é um Deus, e nós olhamos para trás e percebemos que Deus agiu de maneira significativa no passado. E eu preciso, de fato, irmãos, eu não posso pegar esse passado, eu não posso jogar na vala comum, eu não posso fechar os olhos, eu não posso entender e deixar de entender que Deus é um Deus que operou milagres. E a história do povo de Israel, de fato, irmãos, aponta para todos nós essa realidade. A primeira coisa que esse texto quer nos ensinar aqui, olhando e tomando emprestado essa tríplice visão de pretérito, presente e futuro, é que no pretérito, no passado, nós precisamos olhar para o passado com um coração grato por tudo aquilo que Deus nos fez. Seja Deus louvado e adorado para sempre, aleluia. Eu preciso olhar para trás. Vejamos, irmãos, do verso 1 ao verso 3, o tempo verbal aqui é pretérito, é no pretérito, é no passado, é olhar pelo retrovisor, é perceber a fidelidade de Deus, é discernir de maneira muito clara que nós usamos as lentes, não do mundo, mas as lentes espirituais. Nós enxergamos a ação de Deus de tal forma que o texto começa apontando o autor da restauração no pretérito, aquele que agiu no passado, aquele que foi de maneira soberana Senhor de todas as coisas no passado. Nós precisamos olhar para o passado com gratidão. Vejamos versos 1, 2 e 3, quando o Senhor aponta para quem fez, restaurou, passado, a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Aleluia. Olhar para o passado, irmãos, é ter no coração gratidão. É perceber a fidelidade do Senhor. É discernir os grandes feitos do Senhor. Interessante que o salmista, o poeta sacro aqui neste Salmo 126 aponta para isso. Ele descreve os grandes feitos do Senhor na sua vida, na vida do seu povo. Quando ele olha o passado, quando ele olha e consegue perceber a resposta de suas orações, aqui no Salmo 126, a notícia de que eles poderiam voltar para a sua terra, para a sua realidade, depois de 70 anos de cativeiro, irmãos. Eu não sei vocês, mas imagina comigo um povo que vive a realidade da diáspora. O povo foi espalhado, não tinha mais um solo, uma realidade de uma nação, e eles estavam espalhados por todas as partes, e a dor era tão grande na falta de uma identidade enquanto nação, que o Salmo 137 chega a nos dizer qual era o sentimento desse povo, para que você possa entender a dor do coração desse povo que estava espalhado depois da diáspora. Eles chegam, o salmista chega a registrar no Salmo 137, que eu lhe convido a ir comigo, para que você possa entender qual era a realidade desse povo, quão grande era a tristeza desse povo. Aí vocês conseguem entender a diferença do Salmo 126, da euforia, da alegria, do júbilo, porque a realidade desse povo era a realidade descrita no Salmo 137. Acompanha comigo: às margens dos rios da Babilônia. Olha o que eles faziam, irmãos: nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos lá de Sião. Verso 12: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como eu poderia louvar a Deus em lugares estranhos? Como eu poderia celebrar ao Senhor Deus? No coração havia apenas tristeza. E o texto, no verso 1, nos diz que eles assentavam e eles choravam, de angústia, de saudade da pátria, do seu solo. O Salmo 126, irmãos, é extremamente contrário a essa realidade. Eles recebem a notícia que poderiam voltar para a sua terra. O contexto aqui é outro, o entusiasmo era outro. E o verso 1 nos diz o seguinte: nós estamos como quem sonha. Olhar para trás é perceber que Deus realizou grandes coisas, e nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca, verso 2, nos diz, se encheu de riso, e a nossa língua, nós não estávamos mais chorando, se encheu de júbilo, e nós reconhecemos, olhando para trás, grandes coisas o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Aleluia. Olhar para trás, irmãos, é entender que nós devemos ter um coração grato ao Senhor Deus. Deixa eu falar rapidamente aqui para vocês, para que vocês possam entender. Vocês lembram da história de Israel? A nação de Israel foi encaminhada por Moisés à terra prometida, mas essa nação só entrou sob a liderança de Josué. Nós conhecemos a história, e pelo poder de Deus sobretudo. Israel conquistou vários povos que habitavam ali, mas como é de costume, irmãos, nós conhecemos a história. O povo de Deus, depois de ter recebido a terra, o povo esqueceu de Deus. O povo começou a adorar outros deuses. O povo começou a se misturar com os povos pagãos. O que é que Deus fez? Deus é um Deus que exorta, que de maneira soberana trata o povo.
O que é que Deus fez? Deus mandou juízes, Deus mandou profetas, Deus levantou reis piedosos, mas a história nos diz que o povo continuou idólatra, quebrando a lei de Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus. O que é que Deus fez? Deus resolveu castigar o seu povo, e Deus expulsou da terra que ele mesmo havia dado ao povo. Irmãos, entendam, Deus é um Deus de juízo, Deus é um Deus que exorta, Deus é um Deus que traz a bênção, Deus é o Deus que exalta, mas Deus é o Deus também que abate, pela desobediência do povo, que insistia em continuar na desobediência. Esse povo foi expulso da terra, que acabara de receber do Senhor Deus. O que é que Deus faz? Acompanha comigo a linha de raciocínio. Deus levanta os assírios, que era na época a grande nação, a nação poderosa. Essa nação invade o reino do norte, onde a capital era Samaria. E vale lembrar aqui, irmãos, que naquela época Israel estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul, cuja capital era Judá. E a Assíria invade o reino do norte, e os assírios levam cativos o povo de Israel, o povo de Deus. Interessante, irmãos, que é nesse contexto, irmãos, de dor, de padecimento, de morte, de assolação, de templo derribado, que eles são levados cativos, são escravizados por uma nação ímpia. E alguém pode pensar: pastor, como é que acontece tudo isso? Presta atenção em todo este enredo, em todo este pano de fundo. Eu quero que você entenda que há um Senhor que está sentado no trono, que não perdeu o controle, pelo contrário, Ele que tem o controle de todas as coisas, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Seja Deus glorificado para sempre. Acompanha comigo. E por 70 anos os judeus ficaram sem terra, sem templo, sem os sacrifícios, sem os sacerdotes. Mas presta atenção, quero lhe dizer nesta manhã: todavia, Deus não esqueceu do seu povo. Aleluia. Deixa eu fazer um link com vocês aqui nesta manhã. Quem sabe olhar para trás em 2023 seja sinônimo de provação para você. Ah, pastor, cadê o Senhor? Só prova. Notícia inesperada, enfermidade, portas que se fecharam. Olhar para trás em 2023 é sinônimo de dor. Mas presta atenção o que a palavra quer nos dizer. Deus não esqueceu do seu povo. Aleluia. Deus não esqueceu de você. O que nos leva a agradecer nesta manhã. E por 70 anos, depois de 70 anos, o Senhor Deus soberanamente ministrou a eles. Através de quem, irmãos? Através do profeta Daniel e do próprio escriba Esdras. Irmãos, presta atenção, Deus levanta quem Ele quer. Aleluia. Deus levanta quem Ele quer. E soberanamente, diante de uma realidade, de um contexto impossível de retorno, Deus levanta. E passados esses 70 anos, Deus, irmãos, lembrem-se, que há um governo humano aqui. Deus move o coração de Ciro, o rei da Pérsia, que já havia tomado a Babilônia, e o rei passa um decreto onde libertava os judeus e autorizava que eles voltarem para a sua terra, dando a eles até mesmo a liberdade religiosa. Presta atenção, querido, olhar para trás é entender que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós não devemos temer a nada, irmãos. Há um Deus no controle de todas as coisas. Aí nós entendemos, irmãos, aquele povo que se assentava e chorava, agora tem outra realidade. Assim, a nossa boca se enche de júbilo, de riso.
Eu não sei para vocês, mas para mim olhar para trás em 2023 é entender os cuidados de Deus, e a minha boca se enche de júbilo em todos os detalhes, de cântico, dos livramentos, do acordar, do deitar, da provisão, do alimento, das curas que nós presenciamos aqui, dos milagres, das respostas, das portas abertas e fechadas. Olhar para trás é entender que Deus foi gracioso. E dos versos 1 a 3, o tempo verbal aqui é passado, irmãos. Revela-nos a história de um Deus que esteve sempre presente, que levantou, que abateu, que expulsou, que trouxe de volta. Deus está no controle. Nós precisamos entender que olhar para trás é reconhecer que o passado foi um passado de restauração. Assim foi com as nossas vidas durante 2023. Nós erramos, nós pecamos, mas a palavra de Deus nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, se confessamos, Ele é fiel para nos perdoar. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Olhar para trás é ter um coração grato, irmãos. Mas o texto muda o tempo verbal, irmãos, e nos traz aqui para o presente. Se no passado foi um passado de restauração, o tempo presente, o agora, o hoje, também é tempo de restauração. Alguém que chegou aqui, quem sabe, ou acompanha através da internet, neste último culto do ano, dizendo: Deus, eu preciso mudar tantas coisas. Aquele que restaurou no passado é aquele que no tempo verbal presente continua restaurando, aleluia. Porque nessa mudança do tempo verbal, esse povo que estava em júbilo, diz assim para o Senhor, verso 4, acompanhe comigo. Nós precisamos olhar para o presente com convicção. O texto diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Irmãos, aqui um pedido convicto. O verbo aqui, irmãos, no hebraico está no presente do indicativo: restaura, Senhor. Para nos dizer o que, pastor? Para nos dizer que há um desafio presente, atual. Alguém pode perguntar ao ler esse texto, se ler de maneira inadvertida, não vai perceber esses detalhes no texto, mas como é que um povo que estava com o coração de júbilo, com a boca com risos, e estava como quem sonha, agora nesta mudança de pedido, ou nessa mudança do tempo verbal, diz assim: Deus restaura. Há um pedido claro aqui, irmãos, mesmo sendo testemunha das bênçãos de Deus no passado, aqui uma súplica enfática, dizendo: Senhor, restaura as nossas vidas, restaura, Senhor, a nossa sorte. Alguns estudiosos vão dizer, quem sabe pelos desafios de reconstruir o templo, quem sabe pela uma nova imposição que foi colocada à nação de Israel aqui. Nós não sabemos aqui os detalhes desse pedido, mas fato é, irmãos, que esse povo continuava na dependência de Deus. E eu quero lhe dizer nesta manhã que mesmo que Deus tenha feito no passado grandes coisas nas nossas vidas ou em nossas vidas, eu preciso pedir a Deus todos os dias, como hoje: Deus, restaura a minha vida, restaura a minha sorte, restaura a minha mente, restaura as minhas atitudes, restaura o meu comportamento, porque eu não haverei de caminhar na bênção se o Senhor não estiver comigo, aleluia. Eu preciso pedir a Deus, eu preciso suplicar enfaticamente. A satisfação do passado, ela deve ser vista como gratidão, mas ela não é suficiente para me trazer uma intimidade no presente com Deus hoje. Eu conheço muita gente que vive do passado. Eu já fui isso, Deus já fez isso, foi muito bom lá atrás. Eu quero lhe dizer nesta manhã: é muito bom hoje, porque Deus está aqui nesse lugar. Restaura, Senhor. O bom é hoje, porque eu acordei hoje, porque Deus renovou as suas misericórdias hoje. Eu continuo precisando da restauração do Senhor hoje, aleluia. Há um pedido enfático aqui. Irmãos, vocês sabem disso, só para reforçar o coração da gente. Vocês sabem que o deserto do Negueb é o maior deserto da Judeia, com montes, com vales,
de areias escaldantes. Há uma sequidão ali. O contexto aqui, quando pensamos no deserto de Negueb aqui, há uma realidade de sequidão estéril. Mas é nessa realidade de sequidão, e isso me chama a atenção, que poeticamente, lembrem-se, os salmos são textos poéticos. Poeticamente, o salmista, ele apresenta aqui esse fenômeno que acontece ali no Negueb. Que fenômeno é esse, pastor? De vez por outra, as chuvas invernais, elas abrem fissuras nas areias. Porque no período do inverno caem chuvas torrenciais ali no deserto. E as águas, elas correm dos montes para os vales. E poeticamente o salmista entende isso, que Deus tem poder para fazer assim como Ele faz nas torrentes no Negueb, em que as águas, elas abrem fissuras nas areias e descem os montes para os vales, e por onde essas torrentes passam, a sequidão é restaurada e vida Ele faz brotar no deserto. Aleluia. Sabe o que o salmista diz? Senhor Deus, assim como acontece lá no Negueb, eu preciso que Deus derrame torrentes de águas vivas sobre o meu coração, sobre a minha vida. Aleluia. O salmista pede aqui para Deus fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. Se você olhar para o texto, querido, olha comigo, ele diz assim: restaura a nossa sorte. Há um pedido aqui coletivo, há um clamor para a nação. Irmãos, em outras palavras, quero que vocês entendam aqui nesta manhã, é como se eu estivesse clamando aqui nesta manhã: Deus, não apenas pela minha vida, não apenas pelo meu coração, mas eu peço a Deus que Deus derrame torrentes de águas vivas sobre cada membro e congregado desta igreja, em nome de Jesus. Faz fluir, Senhor Deus, ao mais seco, ao mais estéril aqui nesta manhã, ao mais letárgico espiritualmente, ao mais desanimado, ao mais abatido, ao mais aflito. Deus é o mesmo Deus, irmãos, e as torrentes continuam a jorrar sobre vidas secas, porque a graça de Deus é sempre abundante. Aleluia. Eu preciso clamar a Deus, mas o meu clamor aqui não pode ser individual, egoísta, mesmo entendendo a particularidade da vida de santidade pessoal. Sou eu e Deus. Mas eu posso clamar pela igreja nessa manhã, dizendo: Deus, derrama torrentes sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Deixa-me dizer uma coisa, querido irmão. O deserto pode até florescer quando as torrentes começam a passar por ele, em nome do Senhor. Os vales áridos podem se tornar fontes de vida. Eu creio no Deus que continua restaurando no presente. Aleluia. Por isso que eu posso clamar aqui nesta manhã: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Olhar para trás é entender e agradecer pela restauração que Deus fez. Olhar para o presente é clamar com convicção ao Senhor. Mas o texto caminha para o final, nos apontando, irmãos, para o futuro. Eu posso e preciso olhar para o futuro com esperança. Olha comigo, querido irmão, o texto termina mudando o tempo verbal agora e apresentando-nos o futuro. Quem sabe 2024, em nome do Senhor. Quem sabe o ano que se avizinha, que se aproxima. Estamos no último dia do ano, irmãos, e nós precisamos olhar para o futuro na perspectiva que o Salmo nos apresenta aqui nos versos 5 e 6. Olha aqui para mim, querido. Quem sabe você que está enfrentando uma dificuldade, que está terminando o ano com dificuldades, com desafios, com lutas, está clamando: Deus restaura, Deus cura, Deus, que a tua intervenção possa bater a nossa porta com graça, com misericórdia, com mudanças, com milagres, com portas abertas. Quem sabe você termina o ano com o coração angustiado. O salmo termina apontando para o futuro com esperança.
Porque o texto diz: os que com lágrimas, vamos ler juntos, irmãos, 5 e 6, toda igreja. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo. Você crê nessa palavra? Eu creio. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, lembrem-se, nós estamos diante de um texto poético e aqui ele toma emprestado o contexto agrícola. Uma vez eu perguntei aqui na igreja, não sei se você já plantou alguma coisa. Eu pessoalmente não. Mas quem plantou? Tirando aquela experiência de escola, né, irmão? Feijãozinho, aquilo ali eu já, mas não sei se conta aquele. Se contar, já bota aí no meu currículo, aí eu já plantei. Aquele feijãozinho, né, leva para casa, tudo. Aquele eu fiz, aquele ali, se contar no currículo, já vou botar como anexo. Só não tenho foto, mas eu fiz. Mas quem já plantou, e conversando com o irmão que depois de aposentado, ele me disse: pastor, eu agora estou tendo um jardim para cuidar. E ele me disse sobre os desafios de cuidar diariamente. Isso demanda tempo, trabalho. Mas eu penso aqui, irmãos, que olhando para um contexto agrícola, o trabalho é muito mais escaldante, mais difícil, mais desafiador. O solzão, as lutas. Vocês sabem que pensar sobre um contexto agrícola é pensar nas intempéries do tempo, por exemplo. Para quem planta sabe disso. Você planta na esperança de que, quem sabe, a chuva cai na quantidade certa e no tempo certo. Você planta pela fé. Porque nós temos as mudanças climáticas, os desafios. O agricultor, ele planta sem saber, por exemplo, se haverá alguma praga que ele poderá perder todo o seu trabalho, todo o seu tempo, de plantar, de regar, de cuidar, de acompanhar, todo um trabalho. A ideia do texto é essa, meus irmãos. E por que eu estou lhe dizendo isso nesta manhã? Porque, irmãos, nós estamos pisando para 2024 num campo que nós não conhecemos, nenhum de nós. Por mais expertise que eu tenha sobre o futuro, nos meus conhecimentos, nos diz a palavra que eu não posso acrescentar um côvado à minha existência, 45 centímetros à minha vida. Eu não posso, eu não conheço, é algo que ninguém conhece. 2024, irmãos, também é um passo de fé. Quem sabe na tua vida, a tua família, é um passo de fé para a tua casa, é um passo de fé a ideia da tua saúde. Quem sabe uma porta que se fechou nesses últimos anos, você não sabe o que haverá de acontecer. Quem sabe é um milagre que você espera do Senhor. Nós temos dúvidas quanto ao futuro, humanamente falando, mas eu posso olhar para o futuro na esperança de que o mesmo Deus que restaurou no passado e restaura no presente, haverá de restaurar no futuro. Aleluia. Haverá de cuidar, irmãos. Os versículos 5 e 6, esses verbos que estão no futuro, apontam para quê? Lembrem-se, contexto agrícola para o investimento e para uma experiência, uma promessa de uma experiência no futuro. O agricultor planta, e o texto nos diz de maneira muito clara, irmãos, que os que com lágrimas semeiam. Isso nos apresenta, irmãos, todo o trabalho que eu lhes acabei de mostrar. Trabalho de plantar, de regar, de cuidar, de acompanhar, de orar, de clamar, de não saber o que haverá de acontecer, se a chuva vai ser na medida correta para não estragar o plantio. Percebem que todas essas realidades agrícolas, ou do agricultor, traz uma dependência de Deus. Olha, eu não sei vocês, mas veja que texto belíssimo. Sabe o que Deus quer nos dizer aqui para o futuro? Não depende de você. Não depende de você. Não depende de você. Quem está no controle da semeadura é aquele que está sentado no trono. Aleluia. Não depende da gente. Sabe o que isso me aponta? Para a realidade de quem eu sou. Eu sou servo.
eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Graças a Deus por isso. Olha o texto, irmãos, o texto nos explica isso, para a gente caminhar para o final. Observem o brado aqui de fé, de esperança do salmista. Irmãos, lembrem-se, aqui aponta para o futuro, nada tinha acontecido ainda. O texto diz, vamos ler juntos bem forte, irmãos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, seja Deus louvado para sempre. Irmãos, quem traz alegria ao amanhecer ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia. É o Senhor soberanamente, irmãos. E aí, irmãos, eu acho muito interessante que o verso 6 é para enfatizar o que ele disse no verso 5, para trazer para a gente em detalhes essa realidade agrícola, só para reforçar. Note bem, quem sai andando e chorando. Eu disse certa vez aqui na igreja, irmãos, que a vida cristã é extremamente desafiadora, porque diferentemente daqueles que não têm esperança no Senhor, muitos ficam reclusos, escondidos, isolados, não tem forças para louvar a Deus. Nós somos diferentes. Nós servimos a um Deus que age, que responde, que está sentado, que ouve as nossas orações, de tal forma que a palavra de Deus nos diz que Ele está inclinado para ver o que se passa na terra. Que Deus maravilhoso, irmãos. Nós somos diferentes. Nós estamos chorando, mas nós estamos andando, enquanto nós estamos semeando. Nós estamos chorando, sofrendo, mas eu sei em quem tenho crido, aleluia. O nosso Redentor vive, aleluia. Eu quero dizer isso ao teu coração nesta manhã. Olha para o futuro, irmão, mas olha com esperança, porque o texto termina com a síntese de um coração que tem fé. Lembrem-se, o tempo verbal aqui é futuro. Ele não disse eu voltei já, não. O texto diz voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus frutos, a resposta. Louvado seja Deus, aleluia. Voltará. Sabe o que é isso, querido? Uma relação de fé. Eu não sei como Deus tratou o teu coração nesta manhã através desse texto. Eu sei como Deus tratou o meu. Eu vou dizer pela fé, queridos, nessa manhã, eu tenho convicção que irei voltar com júbilo, com os frutos nas mãos, porque aquele que está sentado no trono reina sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Ter fé não é um tiro no escuro, nada disso. Ter fé é a plena convicção em Deus, é confiar no Senhor, é descansar no Senhor Deus. Que Deus assim possa aplicar esta palavra às nossas vidas, irmãos. Olhe para o passado e agradeça. Obrigado, Deus, por 2023. Mas pastor, não foi fácil não. Obrigado, Senhor, eu aprendi. Olhe para o presente com convicção, dizendo: Deus, restaura a minha sorte como as torrentes no Neguebe. E olha para o futuro com esperança, na certeza e pela fé de que você voltará trazendo os resultados e as respostas, todas elas vindas do trono de Deus, aleluia, amém, Senhor.